Antes de continuar, te aviso de algo. Se o que você quer é fé cega, se prefere continuar acreditando em frases confortáveis e mantras de autoajuda, desligue este vídeo agora mesmo, porque o que você vai ouvir destrói séculos de tradição. O que você vai ouvir vai incomodar sacerdotes, gurus, coaches e toda essa indústria que vive de vender palavras bonitas. A razão pela qual suas orações nunca funcionaram não é porque Deus não te ouviu. É pior do que isso. Deus jamais ouviu palavras. O universo nunca esperou por suas afirmações. Sua boca podia gritar o que quisesse, mas o seu estado, a sua vibração silenciosa, sempre foi a única oração real. E aqui está o perigoso. Essa verdade foi arrancada dos textos sagrados, escondida em parábolas, disfarçada em metáforas. Porque se as pessoas comuns soubessem que não precisam repetir frases, nem rezar, nem pedir, se soubessem que tudo já responde ao que elas encarnam em silêncio, o que aconteceria com as religiões? O que aconteceria com os mercados de autoajuda? Eles desapareceriam. Imagine templos inteiros ruindo, não porque alguém os destruiu, mas porque ninguém mais precisou deles. Imagine gurus milionários perdendo seus seguidores porque as pessoas deixaram de repetir mantras e começaram a viver como criadores. Imagine milhões de pessoas percebendo que a verdadeira manifestação nunca esteve na língua, mas na vibração que sustentam quando ninguém as observa. Essa é a verdade proibida. Por isso foi silenciada. Por isso foi mascarada com preces e rituais externos. Por isso te fizeram acreditar que sem palavras você não poderia falar com Deus. Mas escute bem, o universo não entende espanhol, inglês, nem sânscrito. O universo entende estados, sua respiração, sua postura, sua energia. É isso que ele lê. O que você sustenta em silêncio é o único código que se imprime na realidade. E se você dominar isso, nunca mais precisará pedir, porque a vida inteira se curvará diante do que você já é. Não precisará de orações, nem de afirmações, nem de decretos, apenas da encarnação silenciosa do seu desejo já realizado. Esse conhecimento é um apocalipse, mas não o fim do mundo, e sim o fim de um mundo falso. O fim de um sistema que se alimentava da sua desesperança e da sua necessidade de pedir. Hoje, você vai ouvir o ritual proibido, e depois disso, não haverá retorno. Ou você escolhe se agarrar às palavras que nunca funcionaram, ou entra no silêncio que realiza tudo. Desde crianças, nos ensinaram a acreditar que as palavras eram chaves mágicas que abriam as portas do universo. Declare e será seu. Peça e lhe será dado. Repita 10 vezes por dia e sua mente acreditará. E claro, isso soa bonito. A ideia de que você pode moldar a realidade com simples frases é tão sedutora que milhares de livros, cursos e religiões vivem repetindo isso. Quem não gostaria de acreditar que basta dizer "sou rico" para que o dinheiro caia do céu? Se fosse assim, todos estariam dirigindo carros de luxo enquanto repetem mantras no retrovisor. Mas a verdade é outra, muito mais desconfortável. Suas palavras são apenas um eco, um disfarce, um ruído superficial, como fogos de artifício. Brilham por um instante, fazem barulho e logo se apagam. O que permanece não é o que você diz, mas o que vibra nas profundezas do seu ser. Imagine-se diante do espelho, repetindo "sou abundante, sou abundante, sou abundante", enquanto seus ombros estão caídos, seu peito contraído e sua respiração curta porque ainda teme a conta de luz. O espelho reflete indiferente o que você realmente é. Alguém vibrando carência. O universo não se impressiona com frases bonitas. Ele não é um professor carimbando muito bem no seu caderno, nem um cartório validando o que você declara. O universo é um espelho vibracional e reflete com precisão cirúrgica o que você é quando ninguém te ouve.
E aqui está o verdadeiro motivo pelo qual a maioria fracassa na manifestação. Não porque são ingênuos, nem porque Deus os esqueceu, mas porque a vibração interna cancela o que a boca afirma. Você pode declarar: tenho saúde perfeita, mas se anda como alguém fraco, se come como alguém doente, se pensa como alguém esgotado, seu corpo não mente. Você pode repetir: tenho dinheiro ilimitado, mas se o estômago se contrai toda vez que chega uma conta, sua vibração grita o contrário. Pode dizer: sou amado, mas se sua respiração acelera sempre que sente que alguém pode te rejeitar, sua frequência já emitiu a mensagem verdadeira. O universo é cego às palavras, mas é ultrassensível aos estados. É como um cão que não entende o idioma, mas reconhece de imediato se o seu tom é de medo, de brincadeira ou de autoridade. Não importa se você diz te amo ou te odeio em outro idioma. Ele responde à energia por trás do som. Assim funciona a vida. Ela não escuta suas declarações, escuta sua vibração. E aqui vem a parte dura. Enquanto você continuar tentando enganar com palavras, o universo continuará te desmascarando com resultados, porque a realidade sempre revela o estado que você carrega dentro. O que você diz pode ser teatro. O que você é, nunca. Aqui está o paradoxo incômodo, aquele que muitos preferem ignorar porque destrói séculos de crenças. A palavra nunca foi a oração. O estado sempre foi. O mundo inteiro está obcecado com o que se diz. Políticos fazem promessas em campanhas infinitas, mesmo quando nem eles acreditam. Casais juram amor eterno com palavras vazias, enquanto sua vibração denuncia medo e apego. Pregadores repetem sermões semana após semana, mesmo com o interior corroído por dúvida e culpa. A humanidade viveu presa na superfície do som. Mas se você remove o ruído, se cala todas essas frases, se silencia a boca do mundo, o que sobra? O estado interno, a única coisa que jamais pode ser disfarçada por palavras. Imagine um espelho diante de você. Você pode dizer o que quiser. Sou milionário, sou feliz, sou forte. O espelho permanece imóvel, frio, impassível, porque ele não escuta suas declarações. Ele obedece à forma, à postura, à vibração. Se você sorri, ele sorri. Se você chora, ele chora. Se você muda, ele muda. O espelho não é juiz, cúmplice ou crítico. É fiel a uma única lei. Reflete o que vê. E a realidade funciona exatamente da mesma forma. Ela não responde ao que você diz, responde ao que você é. Você pode repetir por horas: sou livre, mas se o seu corpo vibra escravidão, a realidade refletirá correntes. Pode declarar: sou abundante, mas se sua energia vibra escassez, o mundo se encarregará de te mostrar isso em contas e faltas. Pode gritar: sou amado, mas se o seu estado interno é vazio, suas relações serão um espelho quebrado. Essa é a paradoxo desconfortável. O poder nunca esteve na língua, mas na vibração que sustenta o seu ser. A verdadeira oração não é uma frase, é um estado silencioso, encarnado, permanente. Por isso, tantas pessoas vivem decepcionadas, achando que a manifestação não funciona, porque acreditam que a chave está em repetir, quando, na verdade, a chave está em habitar. Habitar o estado do já realizado, até que o universo não tenha outra escolha senão obedecer. A paradoxal verdade proibida é cruel com quem só fala, mas é generosa com quem se atreve a ser. Quem diz, eu sou, mas não vibra, fica vazio. Quem silencia, mas encarna, tem tudo. E aqui está o mais desconcertante. Não importa se você mente com a boca, o único aspecto impossível de falsificar é sua vibração. A vida não escuta o que você fala, a vida escuta você. E se você pudesse aprender a controlar exatamente essa vibração, moldando-a, até que o universo tivesse que te responder? Agora preste atenção, porque o que eu estou prestes a revelar vai fazer você manifestar o que quiser ainda hoje.
Se você não tem o que deseja, é porque não está no estado vibracional que atrai essas coisas. E isso não é culpa sua. A verdade é que talvez existam amarras mentais invisíveis, padrões que te mantêm preso à escassez, ao medo e à dúvida, impedindo que sua energia alcance a frequência da abundância. Mas existe um caminho. Eu vou te revelar um passo a passo que qualquer pessoa pode seguir para entrar nesse estado vibracional onde tudo se manifesta. Dinheiro inesperado, um amor verdadeiro, oportunidades que surgem do nada e até uma vitalidade que faz o corpo e a mente se sentirem leves. Esse passo a passo está reunido em um guia chamado Seu Eu Superior. Um manual que ensina a alinhar sua consciência com a vibração da prosperidade, do amor e da realização plena. Dentro dele, você vai descobrir como dissolver bloqueios energéticos, reprogramar seus pensamentos para a frequência certa e ativar o estado de coerência interior, onde o universo começa a trabalhar a seu favor. Sem esforço, sem luta, apenas fluxo. Tudo o que você busca já existe em uma linha vibracional pronta para ser acessada. O que o seu eu superior faz é te guiar até essa sintonia. Se você sente que está pronto para sair do modo de sobrevivência e entrar no modo de criação, esse é o momento. O link para acessar o guia está no primeiro comentário fixado. E talvez essa seja a peça que faltava para tudo finalmente começar a acontecer na sua vida. No entanto, Neville Goddard entendeu isso melhor do que ninguém. Enquanto filósofos e religiosos buscavam Deus em templos de pedra, ele o encontrou no silêncio da imaginação. Ele dizia: a imaginação não é fantasia, é Deus agindo em segredo. E aqui está o detalhe que quase ninguém compreende. Quando você fecha os olhos e sustenta uma cena em silêncio, não está brincando de criar um filme mental. Não é um capricho do ego, nem uma distração. Essa cena é semente, é vibração pura, sendo emitida para o tecido mesmo da realidade. O que você imagina intensamente em silêncio é a criação em andamento. É a realidade futura reclamando espaço no seu presente. Pense nisso. De onde você acha que surgiu o mundo que conhece? Antes de existir um avião, alguém o sustentou em silêncio na imaginação. Antes de haver um telefone, alguém o viu e o sentiu real quando ainda não existia. Antes que qualquer cidade fosse erguida, alguém a percorreu primeiro dentro da própria mente. O que para outros era fantasia, para eles era um estado. E o estado sempre vence o ruído. Neville insistia em algo tão simples que muitos o subestimaram. A verdadeira oração não se fazia de joelhos com palavras. Não se tratava de pedir nem de suplicar, mas de assumir. A verdadeira oração era um estado interno sustentado em silêncio, como quem veste um traje invisível e o usa até que se funda a própria pele. Não era uma prece que termina em amém e se esquece logo depois, mas um habitar constante na vibração do já realizado. Por isso Neville repetia incansavelmente: você deve assumir o sentimento do desejo cumprido. E ele não se referia a pronunciar isso com a boca, como quem recita um feitiço barato, mas a vivê-lo por dentro com tanta naturalidade que já não houvesse diferença entre imaginar e possuir. Se deseja abundância, não diga sou abundante, enquanto conta as moedas com ansiedade. Sinta em seu corpo a calma de quem sabe que sempre há mais, a postura de quem não corre atrás de nada, o olhar de quem já possui. Se deseja amor, não repita sou amado, enquanto vibra medo de ser abandonado. Sinta o calor de uma presença que te envolve, a paz de não precisar provar nada, a certeza de que seu coração já está completo. Se deseja saúde, não diga estou curado, enquanto sua energia grita doença. Caminhe, respire e mova-se como alguém que já recuperou tudo, mesmo que o médico ainda não compreenda. Neville não falava em fingir, falava em habitar.
Entrar no estado como quem atravessa um portal invisível e mantê-lo até que o mundo externo seja obrigado a se curvar diante da sua vibração. O universo é teimoso, mas não pode resistir a uma identidade encarnada, porque quando você muda de estado, muda a frequência que emite, e a frequência sempre atrai o que lhe corresponde. Esse foi o princípio proibido de Neville. A imaginação não é passatempo, é o palco secreto onde Deus cria através de você. Mas antes de revelar o ritual proibido, preciso que você se pergunte algo. Por quanto tempo mais vai continuar com os mesmos pensamentos que já arruinaram o seu presente? Porque se continuar pensando igual, vai continuar vivendo igual. E se não alimentar sua mente com algo novo, repetirá sua história até o esgotamento. A mente humana é viciada no complexo, no que parece difícil e doloroso. Acredita que, se não houver sacrifício, não pode ser real. Mas o proibido quase sempre é o mais simples. Simples, mas não fácil. Porque o que aqui se exige não são palavras, nem orações, nem repetições longas, mas algo que o ego teme profundamente: escolher, silenciar, habitar e sustentar. Quem aplica este ritual nunca mais precisa de palavras para manifestar, porque entende que o universo não negocia com frases, mas com vibração pura. E o que você vai aprender agora é como moldar sua vibração até transformá-la em um decreto vivo. A partir deste ponto, não há mais volta. O primeiro passo é escolher, e escolher de verdade. É aqui que tropeça a maioria das pessoas que tentam manifestar. Desejam demais, desejam tudo, desejam rápido. Dinheiro, amor, viagens, reconhecimento, poder, carros, casas, saúde perfeita, fama, sucesso instantâneo. A lista vira um catálogo infinito que muda a cada semana. Hoje dizem que querem paz. Amanhã, adrenalina. Depois, estabilidade. E no dia seguinte, aventura. O resultado é uma vibração dividida, confusa, contraditória, como tentar sintonizar uma rádio mudando de estação a cada 3 segundos. Nunca ouvirá a melodia completa, apenas ruído. E o universo não responde ao ruído. O universo responde à sinalização clara, e a vibração mais poderosa sempre é única. Escolher um único desejo não significa abrir mão de tudo o mais. Significa concentrar sua energia como um feixe de luz. Um raio de sol ilumina, mas um laser corta o aço, não porque é mais forte, mas porque é concentrado em um único ponto. A sua vibração faz exatamente o mesmo quando você escolhe. A segunda chave proibida é o voto de silêncio. Vivemos em um mundo que nos empurra a falar sobre tudo, a publicar cada detalhe, a mostrar cada passo. E dentro desse hábito de expor tudo, caímos também na armadilha de falar sobre nossos desejos. Contamos nossos planos, explicamos nossos sonhos, compartilhamos nossas metas, acreditando que fazer isso nos aproxima delas. Mas a verdade é desconfortável. Cada palavra que você solta é energia que se dissipa. Quando fala do seu desejo, você o fragmenta. Quando o compartilha com alguém que não vibra com você, o contamina. Quando o anuncia ao mundo, o expõe a julgamentos, dúvidas e energias que o enfraquecem. A semente recém-plantada é frágil. Você não a toca, não a desenterra, não a exibe. Você a deixa em silêncio, protegida sob a terra, invisível, até que as raízes sejam fortes o bastante para resistir. Seus desejos funcionam da mesma forma. O silêncio é a terra fértil onde eles germinam, o útero que os protege, a caverna onde o invisível cresce sem interrupções. As pessoas acreditam que falar sobre seus sonhos as compromete, que torna tudo mais real. Mas o real não precisa de testemunhas externas. O real se sustenta na vibração que você carrega dentro. Quantas vezes você contou seu plano com entusiasmo e terminou se sentindo drenado depois de ouvir um simples "isso é difícil, isso não funciona, fulano já tentou e fracassou"?
Cada uma dessas palavras foi como um inseto devorando sua semente. Cada julgamento alheio enfraqueceu o que você estava criando. E o pior, cada vez que repetiu sua ideia tentando convencer os outros, perdeu um pouco da sua própria fé. Por isso, o voto de silêncio não é superstição, é estratégia espiritual, proteção vibracional. O xamã guarda suas visões em segredo até que elas se tornem realidade. O inventor protege sua ideia até que ela se torne patente. A mãe resguarda o filho em silêncio no ventre antes de apresentá-lo ao mundo. O silêncio não é ausência, é incubação. Quando você escolhe calar o seu desejo, transforma-o em algo sagrado. Deixa de usá-lo como moeda de conversa e o honra como o que ele realmente é, uma semente divina em processo de nascer. Por isso, tantos rituais antigos eram praticados em segredo, longe dos olhos da multidão. Os templos iniciáticos não abriam as portas para qualquer um, porque o sagrado não se exibe aos gritos. Ele se protege em silêncio até se tornar inquebrantável. O silêncio não apenas guarda sua energia, ele a intensifica. Cada vez que você pensa no seu desejo e o mantém em silêncio, ele se concentra ainda mais dentro de você. Cada vez que o cala, ele se torna mais denso, mais real, mais seu. É como se a vibração começasse a girar dentro de você com mais força, como uma esfera de energia crescendo até que o mundo externo não tenha outra escolha senão refletir essa força. Falar demais é como abrir um frasco de perfume repetidamente. Aos poucos o aroma se dissipa. Já o silêncio mantém o frasco fechado, permitindo que a fragrância se torne intensa e duradoura. Faça um voto de silêncio com seus desejos. Não os use para impressionar os outros. Não os transforme em fofoca espiritual. Não os lance ao ar buscando aprovação. Proteja-os. Alimente-os em segredo. Deixe que cresçam sob a terra até que floresçam com tanta força que ninguém possa ignorá-los. Porque lembre-se, o que você compartilha cedo demais, morre. O que você silencia e encarna em segredo, floresce. E ainda assim, há algo que você precisa entender. A maioria fala sobre manifestação, mas poucos suportam o silêncio que ela exige e você conseguiu. Isso te torna diferente, até desconfortável, para aqueles que vivem de repetir frases vazias. Deixe isso claro nos comentários com a frase: "Sou a vibração incômoda". Escreva agora mesmo, porque antes de eu revelar o terceiro passo, quero que você celebre o fato de que já não é um espectador passivo, você é parte ativa do ritual. Aqui começa a encarnação vibracional, o passo em que a verdadeira magia acontece. Até agora, você escolheu seu desejo único e o protegeu com o voto de silêncio. Mas nada disso serve se não der o salto seguinte: tornar-se a prova viva do que pediu. A maioria das pessoas fica presa na mente. Pensam no que querem, imaginam, desejam, mas o corpo ainda vibra o oposto, e o corpo não mente. O universo também não. Dizer "sou abundante" com as costas curvadas, a respiração curta e os gestos de quem vive contando moedas é como ligar um microfone sem energia. Soa como ruído, mas não transmite nada. A encarnação vibracional significa isso. Não basta pensar, é preciso ser. Caminhe como alguém que já possui o que deseja. Respire como alguém que não teme perder. Olhe como alguém que já está completo. Fale como quem não precisa convencer ninguém. Mova-se como se a vida já fosse sua. Não é teatro, não é atuação para que os outros acreditem. É recordar quem você é em essência e sustentar essa verdade como identidade. Imagine alguém que nunca teve dinheiro e decide encarnar a abundância. Ele não precisa exibir maços de notas, nem posar com carros que não são seus. A primeira mudança é interna. A respiração se aprofunda, os ombros se abrem, o passo desacelera. A pressa de quem tem medo de perder o pouco que tem desaparece.
A abundância começa a falar por meio da calma. Ou pense em alguém que decide encarnar o amor. Não sai gritando "sou amado" pelas ruas. Torna-se amor silencioso. O olhar muda. A energia emana calor. Essa pessoa já não depende de aprovação porque está preenchida por dentro. E, curiosamente, essa vibração começa a atrair pessoas que ressoam com ela, como abelhas encontrando o néctar. O universo não resiste à coerência. Quando corpo, mente e energia dizem sim, o mundo externo se curva. Já viu alguém que transmite sucesso antes mesmo de alcançá-lo? Pessoas que ainda não conquistaram nada no mundo material, mas que todos sentem que nasceram para algo maior? Por quê? Porque já encarnam essa frequência, já vivem nela, mesmo sem provas visíveis. O universo não julga, mas é exato. Reflete com precisão a vibração que você sustenta, e essa vibração não sai da boca, sai do estado. A encarnação vibracional é como afinar uma guitarra. Você pode dizer ao público que ela está afinada, mas se as cordas estão erradas, todos ouvem. Pode dizer a si mesmo "sou próspero", mas se vibra escassez, a realidade tocará a nota verdadeira. A única maneira de enganar o universo é não tentar enganá-lo. Torne-se o que deseja, sem fissuras, sem duplos discursos. E não se trata de fingir. Quando você finge, há tensão. Quando encarna, há naturalidade. Um ator pode interpretar um rei, mas ao sair do palco, ele volta a ser quem era. Encarnar sua vibração é diferente. Não é atuação, é integração. Você se torna isso em cada célula. É aqui que muitos falham. Querem atalhos, querem parecer confiantes, parecer ricos, parecer plenos. Mas a energia não se finge. Ela se sente. Todos, até inconscientemente, percebem quando alguém vibra a verdade ou a máscara. Quando você realmente encarna, o desejo deixa de ser desejo e se transforma em estado. E quando é estado, o universo não tem outra escolha senão se alinhar. Pense assim, se você liga o rádio e sintoniza em 90.5, não precisa implorar para que a estação toque. Você apenas sintoniza e o som aparece. Sua vibração é o dial. Se você encarna a frequência do que deseja, mais cedo ou mais tarde, a realidade começará a tocar na mesma nota. Encarnar a vibração é ser coerente, e a coerência é irresistível para o universo. Não diga "quero paz", respire como quem já a tem. Não diga "quero sucesso", levante-se todos os dias como quem já o conquistou. Não diga "quero amor", caminhe como quem já é amado, porque aquilo que você é, você atrai, e o que fixa em vibração, o universo não tem outra escolha senão entregar. Passo 4. Residência permanente. Este é o ponto decisivo. Aqui se define quem apenas brinca de manifestar e quem realmente domina a realidade. Qualquer um pode escolher um desejo. Muitos conseguem calá-lo. Alguns até o encarnam por instantes. Mas poucos sabem permanecer. Vivem o estado como uma faísca, acende e apaga. Um lampejo de poder que visitam de vez em quando, mas onde nunca se instalam. Residência permanente significa exatamente isso. Você não sai mais do estado. Não pratica por alguns minutos e depois volta à velha identidade. Você o transforma no seu lar interno. Não se trata de visualizar 5 minutos por dia, marcando a prática como mais uma tarefa espiritual. Não se trata de fechar os olhos e forçar um sentimento durante uma meditação, apenas para retornar à ansiedade habitual. Trata-se de algo muito mais profundo. Aconteça o que acontecer lá fora, sua vibração não se move. O estado do desejo já cumprido torna-se tão natural que não precisa ser lembrado nem repetido. Simplesmente é. Pense em um ator no palco. Ele pode interpretar um rei com absoluta convicção. Por 2 horas parece real. Mas, ao fim da peça, ele tira o figurino e volta a ser o mesmo. Isso não é residência, é atuação temporária.
Residência permanente é diferente. Você não tira o traje, ele se funde com você. Já não é interpretação, é identidade. Por isso Neville dizia: você deve habitar o estado até que ele se torne o mais natural do mundo, até que esqueça que um dia o desejou, até que se torne tão cotidiano que o universo não possa distinguir entre o que foi imaginado e o que já existe. A maioria fracassa porque vive em estados intermitentes. Um dia vibra em abundância, no outro em escassez. Um dia sente amor, no outro medo. E a realidade reflete exatamente isso. Instabilidade, resultados parciais, sonhos que se realizam pela metade e depois se desfazem. O universo não responde ao que você visita, responde ao que você habita. Residência permanente é escolher seu estado e se recusar a abandoná-lo, mesmo que os sentidos externos gritem o contrário. Mesmo que a conta bancária esteja vazia, mesmo que o corpo ainda doa, mesmo que a solidão pareça real, porque os sentidos sempre mostram o passado, e a vibração que você habita hoje é o presente que o mundo ainda não refletiu. Pense nisso como uma casa. Você pode se hospedar num hotel por algumas noites, mas cedo ou tarde volta para o seu verdadeiro lar. Sua vibração funciona da mesma forma. Ela sempre retorna ao estado onde você reside. Se a sua residência é a carência, mesmo praticando a abundância por um momento, acabará voltando ao vazio. Se sua residência é o amor, mesmo em meio a tempestades, sempre retornará à certeza de ser amado. Residência é compromisso, é pacto, é fé sem religião. A convicção silenciosa de que mesmo que ninguém veja ainda, já é seu, porque já é você. Jacobo Greenberg chamaria isso de residir na matriz sináptica do já criado. Os místicos antigos o descreveriam como viver no templo invisível. Neville o chamou de persistir no estado. São nomes diferentes para uma única verdade. Habitar o que já é, até que o universo não possa fazer nada além de confirmar. Nunca sair da vibração escolhida. Esse é o ponto final e o mais difícil. O erro mais comum é tratar o estado como uma técnica. Vou fazer o exercício por 10 minutos e pronto. Não. O estado não é um exercício. É uma identidade. É como decidir ser mãe, pai, artista ou guerreiro. Você não o é apenas em certos momentos do dia, você o é o tempo todo. Quando você alcança a residência permanente, algo curioso acontece. Deixa de se importar com os resultados. Já não persegue sinais, não pergunta quando vai acontecer, porque entende que já aconteceu, mesmo que os olhos ainda não vejam. O silêncio interno se transforma em certeza inabalável. E essa certeza é irresistível para o universo. Toda a vida começa a se curvar em sua direção, porque já não há contradição dentro de você. Residência permanente é a última fronteira. Deixar de visitar a vibração do seu desejo e mudar-se para ela definitivamente, até que um dia, sem perceber, o mundo externo se dobre diante de você como um servo obediente e entregue aquilo que você já habitava em segredo. Nesse momento, o silêncio terá feito todo o trabalho. Você apenas precisou escolher, calar, encarnar e residir. Escute com atenção. O que vou dizer agora não é metáfora nem esperança. É a verdade mais crua e libertadora que você ouvirá em toda a sua vida. O silêncio já falou, sua vibração já pediu, e o que você pediu já foi entregue. Não chegará em um futuro distante. Não está guardado em algum cofre celeste, esperando que você repita uma afirmação 100 vezes. Não depende da permissão de ninguém, nem da sorte. O que você pediu já está aqui, imóvel, invisível, como uma sombra que sempre o acompanhou. Só falta uma coisa, que você reconheça que sua residência vibracional o torne inevitável. O mundo externo nunca teve poder sobre você. Suas circunstâncias não são correntes, são espelhos. Suas palavras nunca moveram montanhas. O que sempre moveu o universo foi o que você encarnou em silêncio.
Isso significa que, a partir de hoje, não há mais desculpas. Você não poderá mais se enganar dizendo, talvez um dia, talvez se eu repetir mais, talvez se eu orar mais forte, porque agora você sabe a verdade. Suas palavras nunca foram o decreto. O decreto sempre foi o seu estado. Hoje é o ponto de virada. Hoje você decide se continuará sendo um mendigo de frases ou um criador de realidades. Um mendigo espiritual pede, suplica, rasteja diante do universo em busca de migalhas. Um criador, ao contrário, silencia, vibra e se levanta com a certeza de que tudo já lhe pertence. Olhe para dentro de si e escolha. Vai continuar falando como quem não tem ou vai permanecer em silêncio como quem já é? Este é o clímax, o instante em que sua velha identidade morre e seu verdadeiro ser desperta. O que fizer com essa verdade definirá se continuará preso em um ciclo de tentativas frustradas ou se finalmente viverá o que outros apenas sonham. Porque quando a sua vibração fala, o universo obedece e o seu silêncio é o idioma mais poderoso que existe. Grave isso em sua mente como fogo, como uma tatuagem eterna. Manifestar não se fala, se vive. Se você chegou até aqui, não é um espectador comum. Você é o próprio ritual, e todo ritual precisa de um selo. Por isso, quero convidar você a selar este momento com um ato simbólico, que não é apenas um comentário, mas um pacto energético. Escreva agora nos comentários, eu manifesto sendo. Não escreva como quem deixa mais uma frase na internet. Escreva como quem assina um contrato com a alma, como quem marca um selo invisível que o universo reconhece. Esse comentário é o seu voto silencioso, sua declaração energética, de que a partir de agora suas palavras não precisarão mais convencer. Você será a oração, e o silêncio será o decreto que realiza tudo. Pense nisso. Talvez milhões vejam este vídeo, mas apenas poucos terão coragem de selar o pacto. E serão esses poucos os que mudarão o próprio destino. A única pergunta que resta é: você será um deles?